esperando um certo tipo de milagre para algum tema de nossa vida. Algum sonho adormecido, a salvação de um ente querido, o livramento de uma situação difícil ou uma notícia que parece irreversível. Seja qual for seu caso, saiba que Jesus é especialista naquilo que nós chamamos de impossível. Você está convidado a experimentar novos milagres de Deus em sua vida. Sejam bem-vindos essa noite no nosso ambiente de milagres. Não porque nós estamos dentro de um templo ou estamos dentro de um ambiente religioso, mas porque estamos numa esfera espiritual onde nós nos conectamos a um Deus que realiza e faz milagres. Não é o lugar, não é o pregador, não é o movimento, mas é a presença. E se essa presença está nesse lugar, num ginásio, num templo, numa casa, numa praça, é um lugar onde os milagres acontecem. E a nossa expectativa é que você experimente hoje da provisão de Deus para aquela necessidade, para aquela carência, para aquela angústia que vem visitando o seu coração e até mesmo a sua vida. E que essa palavra seja uma resposta de Deus àquilo que você tem buscado nele. Eu quero ler o texto com você sobre milagres hoje, um milagre muito interessante que aconteceu no Antigo Testamento, que está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, que diz assim: certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Até aqui, eu queria só que você prestasse atenção, porque essa mulher vem para trazer as credenciais para o milagre. Essa mulher vem trazer os motivos para receber algo do profeta. Então ela chega dizendo: olha, o meu marido era um homem temente ao Senhor, um homem que servia a Deus, um profeta. Veja bem as credenciais: uma mulher de um dos membros da comunidade de profetas, ou seja, uma pessoa tida em alta conta, uma pessoa de grande moralidade, uma pessoa que cuidava da sua vida de uma maneira íntegra, que levava as suas coisas de maneira séria. Ou seja, não é justo que um homem como esse deixasse o seu lar numa condição de total carência. E não é justo que uma mulher como esta passe a necessidade que ela vai apresentar a partir desse momento. Essa é a grande pergunta que nós fazemos muitas vezes. Que nós apresentamos a Deus as nossas credenciais para dizer: Senhor, mas eu não. Eu tenho vivido uma vida correta. Tenho tentado pagar as minhas contas em dia. Tenho sido uma pessoa fiel no meu casamento. Tenho sido uma pessoa que mudou a vida de um tempo para cá. E olha só o que eu tenho recebido de retorno. Olha o efeito rebote que isso tem trazido sobre mim. Talvez o tempo que eu vivia lá na perdição, ou o tempo que eu andava fora da palavra, fosse mais interessante, porque depois que eu vim para o temor ao Senhor, parece que as coisas se desorganizaram. Parece que a minha vida entrou num processo de confusão. Senhor, agora que eu estou andando no temor, e agora que eu estou vivendo dentro do ambiente espiritual, é justo que eu passe por isso? Este é o contexto e este é o cenário que você está encontrando aqui nesse texto. Uma mulher que vai dizer ao profeta e vai questionar a sua necessidade a partir da sua própria integridade familiar. Não é justo que eu esteja passando por isso. E talvez você esteja na mesma condição. E experimentando o mesmo cenário, olhando para a sua vida dizendo: não é justo que essa pessoa me trate dessa forma, não é justo que eu passe por essa escassez. Olha o fulano, aquele fulano é traiçoeiro, aquela beltrana é uma espertalhona, aquele lá é um imoral, aquele é um indecente, aquele sim merecia passar por essa necessidade, mas eu, Senhor, eu sou uma pessoa justa, coerente, sincera. Não é legal o que eu estou passando, não é justo que eu passe por isso. Esse é um questionamento de todos nós. A pergunta que nós fazemos é: por que pessoas boas passam por situações ruins? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, honestas, decentes, corretas? Por que isso? O Salmo de número 41 é um salmo interessante, que fala sobre um homem que cuidou do pobre e do necessitado, e que ficou profundamente enfermo. Quando eu leio o Salmo 41, eu pergunto: Senhor, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? A questão não é por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, mas o que Deus
faz com as coisas ruins que acontecem às pessoas boas. Porque coisas ruins acontecem com todas as pessoas, e não só com as boas. Jesus disse em João 16:33, no mundo vocês terão coisas ruins, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra de Deus nos garante de que viver a vida não nos poupa de passar por dificuldades, por prejuízos, por perdas, por injustiças, porque nós não estamos apenas rodeados de pessoas ou de circunstâncias favoráveis, mas também estamos rodeados de pessoas perversas, que operam pela lei do pecado, e de circunstâncias que correspondem ao mundo, que segundo a palavra de Deus em 1 de João 5,19, é coordenado pelo príncipe das trevas e está estruturado no seu sistema a partir do maligno. Então, como não receber os impactos dessa experiência? Por isso, vir numa terça-feira da esperança não é para dizer que você criou uma redoma de proteção e que agora nenhum problema te afetará mais. Isso é infantilidade, isso é imaturidade. Eu encontro pessoas assim no corredor o tempo todo. Pastor, agora que eu estou bem com Deus, aconteceu isso na minha vida. Agora que eu estou buscando ao Senhor, aconteceu isso com a minha esposa. O meu marido me fez isso. O meu patrão virou contra mim. A minha empresa começou a fracassar. Coisas ruins acontecem a pessoas boas e as pessoas ruins também. O problema é que quando nós temos um senso de justiça, isso parece não nos pertencer. Isso parece que não se adequa a nós. Mas esse texto mostra que uma mulher digna, de uma família digna, de uma família honrada, estava agora para viver a pior das suas carências e o pior dos seus temores. Quer ver o que vai acontecer? O texto diz na sequência, agora veio, porém, um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. O que seria pior do que ser viúva? Ser uma viúva sem filhos. Porque você sabe que nos nossos dias atuais, a viuvez é amparada pelo sistema de seguridade social. Uma viúva tem direito à pensão ou tem direito à aposentadoria e o Estado se responsabiliza em cuidar dela. Não era assim nos tempos bíblicos. Ou a viúva era cuidada pelos seus filhos, ou ela estava completamente desamparada. Por isso que a Bíblia é tão veemente em amparar os órfãos, porque não tem pais para sustentá-los, as viúvas, porque não têm os seus maridos para sustentá-las, e os estrangeiros, porque não tem rede de apoio para sustentá-los. Ou seja, ou você tem uma estrutura social ao seu redor, no Antigo Testamento, ou você está profundamente desamparado, o que aumenta a necessidade dessa mulher. Não é só a dor do luto, é a dor do desamparo. E não tem nada pior quando uma dor começa a remontar a outra. Porque a dor da traição que você está sentindo se complementa com a dor do não perdão que você não oferece, ou do não perdão que você deixa, ou do perdão que você não oferece. Ou seja, dores que vão se acumulando e vão se sobrepondo uma à outra. A dor de uma confissão de um filho, de uma dificuldade de identidade sexual, se remonta à omissão de um marido que não quer tratar o assunto de uma maneira honesta dentro do lar. A dor da falência da empresa remonta com o desamparo dos amigos, que na hora da cachaça eram seus parceiros, mas na hora da sua dor nem lembram do seu WhatsApp. Dores que vão se acumulando e vão trazendo a sensação de desamparo e vão trazendo a sensação de desespero. É o que essa mulher vive. Sabe quando está olhando na esquina e dizendo, vai vir a catástrofe? Sabe quando faz uma consulta na previsão do tempo e diz, é tempestade? É o que essa mulher está vendo, é o que essa mulher está vivendo exatamente aqui. Ela está olhando o cenário e conseguindo fazer o seu próprio prognóstico. Os meus filhos serão levados como escravos, eu ficarei desamparada, com a dor do luto, e a minha vida acabou. É justo que uma pessoa que dedicou a sua vida inteira ao Senhor viva dessa maneira? É justo que uma pessoa como você, que tem vindo às terças-feiras para buscar, esteja com essa dor que você está? É coerente que gente sincera do altar, que tem cheiro da presença de Deus, passe por experiências de escassez, de privação? Se é justo, eu não sei. A verdade é que é real. E o que acontece para você, acontece comigo, acontece com você e acontece com qualquer pessoa. Porque no mundo nós experimentamos
essas adversidades e essas aflições. A questão não é como evitar isso, a questão é como responder a isso. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é fazer do jeito certo. É levar para quem pode responder. É levar para quem tem resposta a nos dar. Por isso que essa mulher vai ao homem de Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, nós não tínhamos esta conexão imediata com Deus. Haveria sempre a necessidade de um intercessor, sempre a necessidade de um mediador, ou o sacerdote lá no templo, ou os profetas considerados os homens de Deus. E essa mulher diz, eu vou até a presença de Deus, e por isso que ela acessa o profeta. Ela não vai contar para a vizinha. Ela não vai postar no Instagram, se sentindo desamparada. Ela não vai expor isso numa roda de amigos. Ela não vai sair gritando pelas ruas dizendo, vejam a minha luta. Ela não vai se desesperar na vizinhança dizendo, por favor, alguém me empreste. Ela não vai bater latinha no semáforo e dizer, por favor, alguém me ajude. Ela vai até o homem de Deus. Ela vai falar, Deus conhece a minha história e conhecendo a minha história, Ele sabe como me prover. Por isso, meu irmão e minha irmã, a questão não é se livrar das adversidades, é saber para onde ir quando a adversidade vem. Glória a Deus por você que está aqui essa noite. Você que está sofrendo, você que está chorando, você que está com lutas intensas e internas no seu coração, glória a Deus porque você veio a esse lugar, não porque eu sou um homem de Deus, mas porque você está sendo exposta e exposto à palavra de Deus. E hoje nós não precisamos mais de um mediador, nós temos Cristo, o mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus diz em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque existe um só mediador entre Deus e os homens, e não é o pastor Denis, e nem é a igreja presbiteriana independente. O mediador entre Deus e os homens, diz Paulo, é Jesus Cristo, o Filho. Por isso você pode se achegar, e de fato se achegou ao lugar certo, do jeito certo. Deus tem uma resposta para a sua dor. Deus tem uma resposta para a sua privação e necessidade. E é isso que essa mulher faz, e é aí que ela começa o processo de recepção do seu milagre. Primeiro, entenda para onde você vai e com quem você vai conversar sobre a sua necessidade e quem pode resolver isso. O texto continua, pode passar por gentileza, versículo 2, Eliseu perguntou-lhe, de desentendido, como eu posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem na sua casa? E ela respondeu, a tua serva não tem nada. É assim que a gente se sente. Quando a gente é colocado diante de um questionamento, o que há na sua vida? Você diz, não tem nada. Porque diante da falência, o que sobrou? Nada. O nome foi por água abaixo, foi pelos ralos. A integridade parece que acabou. Os sonhos se desintegraram. Diante daquela notícia horrível que você recebeu, e que te desestabilizou por completo, você olha para o redor e diz, o que eu tenho? Tenho nada. Tem gente que tem casa própria, carro do ano, um bom emprego, mas que quando deita a cabeça no travesseiro diz, o que eu tenho? Tenho nada. Porque quando a dor é grande demais, a sensação é que nós estamos num desamparo tão intenso, que a gente não consegue perceber a presença de nada. A dor rouba a capacidade de percepção e de notar o que temos. Essa mulher diz, eu não tenho nada. Como assim você não tem nada? Você tem vida, você tem filhos, você tem casa, você tem saúde. O que mais você tem? Aí a mulher chega no momento de sobriedade e diz, não, eu tenho uma coisa. Eu não tenho nada, eu só tenho uma coisinha. Eu tenho uma botija de azeite. Um pequeno jarro de azeite. É isso que eu tenho. Em outras palavras, vamos traduzir isso para que a gente possa entender. A pequena botija de azeite significa economia, valor, subsistência. Porque azeite era uma moeda naquele período. Nós usamos dinheiro, eles usavam azeite. O azeite era um recurso de troca financeira, era um valor monetário. E ela diz assim, eu só tenho um pouquinho de dinheiro, eu só tenho um pouquinho de coisa. Mas ela usa o elemento que é mais interessante, azeite. Por que será? O que será que tem nessa palavrinha que parece que vai mudar o discurso do Eliseu? Vamos continuar no texto. O texto diz no versículo 3, então Eliseu disse,
vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. O que o Eliseu estava vendo que essa mulher não via? Porque quando ela disse, eu tenho um jarro de azeite, o Eliseu fala, opa, é tudo, não precisa de mais nada, corre e vai pedir vasos vazios, vai pedir muitas vasilhas, porque eu estou vendo algo extraordinário na sua vida. E quantas vezes alguém consegue ver o que a gente não está enxergando? E então o texto diz, versículo 4, depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha, e separe as que você for enchendo. Então, versículo de número 5, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas, e eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu, já acabaram. Então o azeite acabou. Eu quero mostrar para você, nesse texto, que uma coisa que parece insignificante para você, pode ser a matéria-prima para Deus realizar um grande e extraordinário milagre no seu coração. O que você precisa fazer é entender o que as Escrituras nos revelam por trás dessas palavras, que para nós parecem palavras perdidas e despretensiosas. A palavra azeite no Antigo Testamento, ela é traduzida literalmente e em muitos momentos como a presença de Deus. O azeite era usado para ungir os sacerdotes, o azeite era usado para ungir o templo, o azeite era usado para a consagração, porque o azeite era o símbolo da presença de Deus. Então vamos traduzir essa palavra. Eliseu pergunta para essa mulher, o que você tem na sua casa? Ela diz, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho da presença de Deus. O Eliseu fala, é tudo que você precisa. E é o que eu venho dizer para você aqui essa noite. Você que acha que não tem mais nada, você acha que está sem recursos, sem condições, você que esgotou as suas possibilidades, e você diz, eu não tenho mais nada para me apegar, pastor. Meu casamento faliu, minha empresa se perdeu, meu nome eu perdi, os sonhos se acabaram, eu não tenho mais nada para me agarrar. Se eu partisse da vida hoje, até seria um favor que Deus me fizesse. Mas na verdade não, você tem um pouquinho aí de esperança, você tem um pouquinho da presença, é a matéria-prima que Deus usa para fazer o extraordinário acontecer. Ele não usa os seus recursos financeiros, Ele não precisa disso. Ele não usa a sua capacidade, porque Ele não precisa disso. Ele não usa o seu nome e a sua posição social, Ele não precisa disso, Ele não precisa dos seus méritos, Ele não precisa da sua justiça própria, Ele não precisa das suas boas ações, Ele não precisa das suas boas obras, Ele não precisa da sua vida ilibada e íntegra, Ele só precisa que você dê espaço para a presença dEle operar. Onde quer que você esteja, em qual condição você se encontrar, Ele só precisa que haja acesso para o azeite da presença dEle ser o suficiente para brotar, derramar e transbordar sobre a sua vida. O Salmo 23 diz, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Como assim? O derramar do óleo faz transbordar o cálice, porque quando a presença de Deus vem, há um transbordamento. Não é por limite, não é por conta-gota, não se faz conta com o milagre de Deus, não se faz previsão. Olha, eu tenho um pouco de azeite, vá vendo o azeite e pague a sua dívida. Não é suficiente. Vá e faça uma campanha e resolva o seu problema, não é suficiente. Porque é a presença de Deus que faz o transbordamento acontecer na sua vida. É a presença de Deus que é a razão do milagre. Não é o seu esforço, não é a sua capacidade, não é a sua justiça, não é a sua religiosidade, não é o seu mérito. É a presença de Deus que faz o milagre. Quero usar o exemplo de Abraão. Abraão sobe com seu filho para o Monte Moriá. Ele está carregando o filho, lenha embaixo do braço e um facão gigante para fazer o sacrifício. Quando eles chegam até o monte elevado, o Abraão começa a montar o ambiente de sacrifício, ele pega os gravetos e começa a espalhar. O filho, o Isaac, que está ao lado, acha aquilo estranho, porque ele não consegue enxergar mais nada, a não ser a lenha e o facão, o cutelo, a faca de sacrifício. Então o Isaac faz aquela pergunta que você e eu fazemos.
pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro? Então Abraão faz a mais linda resposta, que o torna, como registrado em Hebreus, o pai da fé, o herói da fé. Abraão diz: filho, o sacrifício Deus proverá, porque é a presença dele que está conosco. Eu não tenho sacrifício, eu vim aqui por obediência. Eu não sei de onde virá a provisão, eu não sei de onde virá, mas a palavra que o Abraão usa é Jeová Jireh. O Deus da provisão vai responder o nosso coração. Filho, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que eu vou carregar você de volta para sua mãe e vou levá-lo, porque o Senhor vai prover o sacrifício. Abraão não subiu aquele monte para sacrificar o seu filho, ele subiu para obedecer uma ordem. Por isso, Deus dá uma ordem a Abraão e ele cumpre cabalmente. Deus dá uma ordem a essa mulher e ela cumpre de uma maneira excelente. Ela vai buscar vasilhas. Que coisa ilógica. Era melhor pedir azeite emprestado, porque ela poderia vender e pagar a sua dívida. Mas não, o homem de Deus fala: pegue vasilhas vazias, porque elas não têm o recurso, mas Deus tem. Coisa estranha, né? É assim que Deus faz. Só que sabe o que essa mulher fez? Obedeceu, mesmo sem entender. Deus está pedindo para você perdoar. Você acha que tem razões para rejeitá-la? Razões para rejeitá-lo? Razões para vingar alguém? Perdoe. Deus está pedindo para você ofertar e dizimar, apesar da conta estar desestabilizada lá na empresa. Dizime, oferte. Deus está pedindo para você levantar de madrugada, orar, apesar das noites insones, e quando parece que você pega no sono, você diz: agora eu vou ter que orar. Levante de madrugada, faça uma campanha de oração. Deus está ordenando você encher vasilhas vazias. Então encha, porque é assim que Deus faz. É um ato de fé, de obediência. Você lembra quando Jesus está em João capítulo número 2, no primeiro milagre que acontece em Caná da Galileia? Eles vêm e dizem a Jesus: não tem mais vinho. E Jesus fala assim: encham as talhas de água. Os caras dão uma risada na cara dele. Jesus, a gente precisa de vinho, a gente não precisa de água. Água a gente tem. Só que daí, a mãe de Jesus fala: façam tudo o que ele disser. E eles vão e enchem as jarras de água. E a Bíblia fala que eles encheram até a boca. Ou seja, fizeram o serviço do jeito que deveria. Assim como essa mulher foi e pediu muitas vasilhas. Não são poucas. Porque o tanto que ela pediu de vasilha, olha só, o tanto que ela pediu de vasilha vai ser suficiente para uma coisa que daqui a pouco eu explico para você. Mas o fato é, Deus está pedindo algo para você. Deus tem pedido uma ação para você buscar mais, para você fazer a sua campanha, para começar uma campanha hoje pela sua vida, pela sua história, pela sua vida material, pela sua vida espiritual, pelo seu relacionamento, pela sua vida emocional. Deus está pedindo um ato de fé. Deus está pedindo uma posição na sua vida. Deus está pedindo algo em você. Parece lógico, parece irracional. São vasilhas vazias, mas o Senhor é capaz de enchê-las com azeite, porque o nada é a matéria-prima que Deus usa para fazer tudo. Do nada Ele fez o universo. O nada existia e Deus fez tudo isso que você conhece. Se você não tem nada, pelo menos o azeite você tem essa noite, amém? Pelo menos o azeite tem aí no seu coração. Porque se você está aqui, a presença do Espírito Santo está em você. A presença do Espírito Santo está nesse lugar para fazer transbordar da glória e da presença do Senhor na sua vida e da provisão. Jeová Jireh, o Deus da provisão, vai encher suas vasilhas vazias. O Jeová Jireh vai transformar os seus jarros de águas em jarros de vinho. O Jeová Jireh vai trazer o cordeiro para o sacrifício no Monte Moriá. O Jeová Jireh nunca falhou. O povo andava no deserto, veio o maná. O povo precisava de sombra, veio as nuvens. O povo precisava de água, veio da rocha. O povo precisava de cuidado, veio o Senhor. Irmãos e irmãs, o Jeová Jireh nunca falha. O Deus que nós servimos nunca falha. Ainda que o ambiente seja triste,
ainda que o ambiente seja revoltoso, nós podemos confiar no Deus que nos chama a um ato de obediência, a reparar, a buscar, a ter e a trazer mais vasilhas, para que mais da glória dele venha nas nossas vidas. Quais são as vasilhas que o Senhor está pedindo para você ir buscar? Quais são as vasilhas que o Senhor está pedindo para você ir buscar, que você abandonou, que você deixou? O que você deixou e que você hoje precisa colocar diante do Senhor e falar: Senhor, encha novamente, encha porque eu preciso. E o texto termina da seguinte maneira, versículo 7. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos viverão do que sobrar. O que Deus trouxe na vida dessa mulher, através do seu ato de obediência, não apenas foi suficiente para pagar a dívida, mas para trazer também abundância. Eu quero perguntar para você aqui essa noite. Eu não conheço sua história, ninguém mandou um WhatsApp para mim que você estaria aqui essa noite. Mas eu quero perguntar para você: o que os credores vieram para levar da sua vida? Porque talvez você está vendo credores batendo a porta. Os credores são aqueles que vêm cobrar dívidas. Os credores dessa mulher iam levar os seus 2 filhos, os bens mais preciosos. Eu pergunto: o que os credores estão batendo a porta para levar de você? O que eles estão querendo roubar de você? Estão querendo roubar sua integridade? Estão querendo roubar seu casamento? Estão querendo roubar sua moralidade? Estão querendo roubar a sua fé? O que os credores estão querendo levar da sua história? A sua paz. Estão querendo relevar os seus sonhos, aqueles projetos antigos que havia no seu coração, porque agora alguém diz para você que você não é capaz, alguém bateu na porta e disse que você não é suficiente. Você vai desistir? Você vai entregar para os credores seus filhos? Você vai entregar o que é precioso, o que é importante, o que lhe traz valor? Você vai entregar de mão beijada? Ou você vai buscar em Deus e dizer: Senhor? Ou você vai no lugar certo e dizer: Senhor? Ou você vai no altar de Deus através de uma campanha e dizer: Senhor, estão tentando levar a minha paz, estão tentando roubar a minha esposa, estão tentando levar os meus filhos, estão tentando roubar meus sonhos, estão tentando tirar a minha paz. Senhor, o que eu posso fazer? E o Senhor pergunta para você: o que você tem? Porque para você pode parecer pouco, mas hoje nas mãos do Senhor pode se transformar em abundância. O que você tem hoje para entregar ao Senhor? Se é a fé que você tem, que foi só isso que sobrou, entregue ao Senhor. Se é a esperança, entregue ao Senhor. Se é a presença, entregue isso ao Senhor. Diga: Senhor, eu só tenho o Senhor. E é a partir daí que o milagre acontece. Me ocorre aqui na minha mente uma coisa interessante. Você já percebeu que muitas vezes o milagre acontece na nossa vida quando a gente já perdeu tudo? Porque Deus recebe o nosso nada para que Ele possa fazer. Porque você cheio de vasilhas cheias, você não busca Deus. Você cheio de recursos próprios, você não se entrega a Ele. Mas quando a vasilha fica vazia, quando o jarro começa a ficar com poucos recursos, aí você diz: Senhor, pois é, o milagre só acontece quando o seu nada encontra aquele que pode fazer tudo. Filipenses 4,13. Tudo posso. Você pode tudo. Você pode todas as coisas, mas você pode naquele que enche as vasilhas vazias. Aquele que enche o seu coração. Você pode não em você, você pode no Senhor. Eu quero perguntar mais uma vez: o que os credores estão levando da sua vida, ou que já levaram? É tempo de restituição. É tempo de falar: Senhor, eu quero de volta. É tempo de falar: Senhor, eu preciso disso. Senhor, restitui-me com a sua presença. Você tem uma vasilha vazia essa noite? Você tem um jarro para entregar na presença do Senhor? Você tem algo para colocar diante dEle? Você é alvo da provisão e alvo do milagre. E agora, mais importante, os credores não vão mais bater a sua porta. Os credores não vão mais requerer essa dívida do seu passado, dos seus erros, das suas consequências. Os credores não podem mais. Sabe por quê? A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 2, versículo 16, que tendo encravado o escrito de dívida que era contra nós na cruz do Calvário, Jesus Cristo expôs todos os principados e potestades, todos os credores, à pública
exposição de vergonha. Por isso a palavra para você essa noite é: não há mais condenação para aqueles que estão com Jesus. Não tem mais condenação. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem credor que possa roubar sua vida, seus sonhos, sua história, seu casamento, seu amanhã, sua família. Não tem credor. Quando nós estamos em Cristo, podemos até experimentar privações, até necessidades, mas os credores nunca roubarão de nós a esperança, a fé, a confiança, a alegria que temos no Senhor. Por isso essa noite não é tempo de lamentar, essa noite não é tempo de reclamar, essa noite não é tempo de falar para a vizinha, essa noite é tempo de fechar a porta do quarto, se ajoelhar na presença, apresentar o jarro vazio e dizer: Senhor, só o Senhor pode encher, só o Senhor pode mudar minha casa, só o Senhor pode mudar minha história, só o Senhor pode mudar minha vida, só o Senhor pode bater em retirada dos credores que estão roubando de mim o mais precioso. É tempo de você se apresentar ao Senhor e deixar que o seu vazio seja preenchido pelo azeite precioso da presença dEle, e a vitória do Senhor seguirá através da sua vida, porque antes de vencer na sua empresa, Deus quer vencer o seu orgulho. Antes de vencer no seu casamento, Deus quer vencer a sua arrogância. Antes de vencer nas suas perdas, Deus quer vencer as suas fragilidades internas. Deus quer te vencer primeiro, para depois te dar vitórias em outras áreas que você está buscando. Apresente o seu vazio. Pare de orgulho. Vá ao vizinho, mas vá ao vizinho para dizer: olha, eu preciso de mais da presença de Deus. Eu estou buscando mais da presença de Deus. Você tem algo que possa me ajudar a buscar a presença de Deus? Faça isso, e a abundância do Senhor virá sobre a sua vida. A palavra de Deus diz em João capítulo 10, versículo de número 10: eu vim para que vocês tenham vasilhas cheias, e vazias cheias, eu falei vazias cheias? Vasilhas cheias em abundância. É lógico que não está escrito isso, irmãos. Está escrito: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas é a sua vasilha entregue ao Senhor, com a presença dEle, que vai transbordar. Quantos podem dizer amém para essa palavra? Amém? Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar essa canção juntos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a meditar sobre essa palavra. Você e os seus filhos viverão do que sobrar, porque é suficiente quando temos no Senhor. É suficiente quando temos na presença do Senhor. Eu quero convidar os nossos intercessores, intercessoras, que por favor venham aqui à frente. Se coloque aqui à frente rapidamente. Você que vai começar hoje uma campanha e vai apresentar o seu jarro vazio no Senhor e dizer: Senhor, é isso que eu tenho. Enquanto nós cantamos essa canção, nós queremos orar com você, que vai começar a sua campanha. E você que está na sua 7ª semana, você que está encerrando o ciclo, você que pegou todas as vasilhas e entregou e hoje está entregando a última, eu quero que você também venha à frente, nós queremos orar com você. Quem vai começar a sua campanha de 7 semanas e quem está encerrando, é o tempo de orarmos com você enquanto cantamos essa canção.